Foi uma coisa terrível. Eu estava indo pegar os meus filhos e então eu vi uma fumaça. Eles colocaram fogo na minha casa e quando eu percebi, tinha queimado tudo. Então eu resolvi fugir de lá. Vieram com armas de todos os tipos. E gritavam: matem! 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 Então eu percebi que tinha que fugir para me salvar. Nigéria. População de 140 milhões de habitantes que cresce rapidamente. 14% da população africana vive no país mais populoso do continente. Economicamente, a Nigéria é uma das nações mais ricas da África. Suas reservas de petróleo são imensas, ficando entre as 10 maiores do mundo. Mas de acordo com a ONG Human Rights Watch, algo entre 4 e 8 bilhões de dólares foram totalmente perdidos durante os últimos 8 anos. Com o desvio dessa enorme soma de dinheiro desviado da economia, é o nigeriano médio quem mais sofre. Mais da metade da população nigeriana briga pela sobrevivência com menos de $1 por dia. Os conflitos da Nigéria estão sempre nos noticiários, mas a mensagem está geralmente conectada à economia, petróleo e corrupção. Mas a guerra entre cristãos e muçulmanos é raramente noticiada. Mesmo tendo liberdade religiosa, lá, muitos seguidores de Jesus Cristo têm sofrido muito devido à sua fé. A Nigéria é um país dividido ao longo do paralelo 10. Na porção norte, muçulmanos são a maioria. Na porção sul, os cristãos são a maioria. Ao longo da fronteira que divide estes dois grupos, sangue vem sendo derramado repetidamente nos últimos anos. O cristianismo veio da parte sul do país e avançou para o norte. Já o islamismo veio do norte e está indo para o sul. Mas há um ponto onde os dois se colidem. A maioria das lojas pertenciam aos cristãos. Mas o cristianismo chegou aqui e agora, onde o islamismo já estava consolidado, e os muçulmanos se sentem incomodados com a presença deles. É claro que a natureza vigorosa das igrejas evangélicas, ao avançar para o norte, alarmou os islâmicos, a ponto deles acharem que devem impedir a expansão do cristianismo para o norte, o que acabam fazendo fisicamente. Estamos enfrentando perseguição dos nossos vizinhos muçulmanos. Eles não gostam de ver o evangelho progredindo e se sentem ansiosos porque nossos negócios prosperam e construímos mais igrejas. Desde 2001, 2.000 cristãos foram mortos, mas cerca de 250 igrejas foram destruídas. E muitos empreendimentos comerciais foram destruídos. São muitos milhões de reais. Corri para minha igreja, porque eu sou o líder dela. Eu fui pela floresta, para não ter que ir pela estrada. Eu cheguei aos fundos da igreja e vi que ela já estava queimando. Queimaram todas as igrejas. Vi aquilo e entrei em pânico. Eles saquearam tudo o que havia. De fato, levaram tudo o que havia na sede da igreja. Tentamos escapar da cidade, mas eles invadiram minha casa e começaram a bater na minha mulher, seriamente. Eu pedi que eles a deixassem em paz, porque, a princípio, eles estavam pensando que eu fosse muçulmano. Mas um deles me disse que se eu fosse muçulmano, eu deveria confessar sua fé. E eu disse, eu não posso negar minha fé. Foi então que eles começaram a me agredir e bater, com as armas que eles tinham. Até Quando eu vi de longe que a minha casa estava sendo destruída, eu pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia ou se os materiais que eu usava há 20 anos. De repente, veio
na minha mente o quanto esse acontecimento havia dispersado os membros que Deus me deu para liderar. Antes do ataque, nossa igreja possuía cerca de 110 membros. E depois dele, entre 40 e 44. Mas Deus deu coragem espiritual a seus seguidores naquele dia terrível. E eles se recusaram a fugir. Quando eles souberam que eu não tinha fugido, eles me disseram: assim como pastor, eu não vou fugir. Todas as igrejas que foram destruídas, na verdade, foram reconstruídas ainda maiores que antes. E a participação tem aumentado grandemente. Então você começa a entender que, na verdade, a crise foi o ponto crucial para o crescimento do cristianismo. Foi Deus que me trouxe. E quando Ele quiser, me levará para si. Ou para outro lugar. E é por isso que eu ainda estou vivo aqui.